A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado, usado como referência na maioria dos contratos de aluguel, subiu na segunda leitura de outubro. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, na comparação com o mesmo período de setembro, o crescimento foi de 0,89%. No ano, a variação foi de 8,86%, enquanto nos últimos 12 meses foi de 8,69%. E alugar um apartamento pode ser a melhor opção para quem, neste momento, não tem como comprar um imóvel, né? Mas é bom lembrar, a oferta não é tão grande assim. Veja na reportagem de Ingrid Freitas. Uma cidade onde vivem cerca de 2,5 milhões de habitantes, mas nem todos têm casa para morar. Uma alternativa é buscar no mercado de aluguéis um lugarzinho. Aí quem comemora é o empresariado do ramo de locações. Neste ano, o mercado está aquecido, tanto que faltam imóveis que possam suprir a procura. E isso, segundo o diretor de uma imobiliária de Fortaleza, não é motivo para se comemorar. A maior procura que a oferta, inclusive, é um fato que preocupa. Em função da especulação imobiliária, que é algo que nós procuramos treinar e qualificar os nossos profissionais para saber aplicar esses índices em cima da apreciação ou depreciação do bem. Mas antes de sair à procura dos imóveis que continuam à disposição, é preciso entender as formas como se pode fazer a locação. Existem 4 maneiras diferentes e podem ser adequadas ao perfil do locatário. Uma delas é através de um seguro, onde o valor da locação é depositado em forma de seguro para garantir o pagamento. Outra maneira se torna possível com o título de capitalização. Nesta modalidade, o locatário concorre a prêmios e benefícios. Ainda existe uma forma mais simples através do calção, quando o locador pode cobrar no ato do contrato até 3 vezes o valor do aluguel. Já a forma mais tradicional em Fortaleza acontece com a presença de fiador. Locação com fiador. O cidadão vem a uma empresa, oferece os seus dados, sua ficha cadastral e apresenta um fiador que tem um imóvel na capital. Então é feito um cadastro, checa-se todas as certidões do fiador, do inquilino e é feito um contrato onde assina o inquilino e o fiador. Aqui em Fortaleza, os valores seguem um padrão, de R$ 600 a R$ 1.000. O tipo de imóvel mais procurado é o apartamento. Ainda é possível traçar um perfil de bairros mais aptos à locação, como, por exemplo, o bairro de Fátima, Parquelândia e Água Fria. Mas a região onde mais podem ser encontrados os imóveis dispostos a aluguel continua sendo Meireles. O valor do aluguel varia de acordo com os chamados índices de apreciação ou depreciação do imóvel. São eles: localização, conservação, infraestrutura e disposição do bem. Dentro do processo de locação, a imobiliária deve estar presente de forma atuante para atender os direitos de ambas as partes. As imobiliárias, de fato, elas se preocupam na manutenção dos seus clientes, locador e locatário. Ela dá manutenção a seus inquilinos nas reclamações sobre a infraestrutura do imóvel, na manutenção do bem. E para falar sobre o mercado imobiliário e sobre as facilidades e dificuldades de alugar um imóvel em Fortaleza, nós vamos conversar agora com a vice-presidente de condomínios do Secov, a Maria Lúcia Forte. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por ter vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, também aceito pelo convite. Só uma ressalva, eu sou vice-presidente do Secov geral, não na parte de condomínio, tá? Ok. Por que então que essa oferta está maior do que a da procura? Bianca, nós temos que analisar 2 fatores, certo? Pelo menos os principais. Um deles é porque com o crescimento do financiamento e a baixa das prestações, fez com que os construtores vendessem diretamente para o consumidor final. Significa aquela pessoa que realmente vai morar no imóvel e não para o investidor, certo? E, por outro lado, por isso é que falta, né? A demanda fica maior do que a oferta. E, na realidade, também tem um caso a burocracia vamos dizer, também. não é a burocracia que eu queria dizer. É o caso do proprietário. Às vezes ele achar que não deve, porque antigamente, há muito pouco tempo, quando o proprietário colocava o imóvel em locação, ele tinha uma rentabilidade de, vamos supor, 1% ou até mais do que 1% do valor venal do imóvel. E hoje ele está recebendo o quê? 0,75, ou às vezes até menos do valor venal. Então isso para ele não é atrativo, ele colocar o imóvel realmente para efeitos assim de alugar.
Só que a gente tem que ponderar que o proprietário tem que ver a própria valorização do imóvel, do patrimônio dele. Nós temos casos em que o imóvel, ele de 5 anos para cá, ele aumentou 100%. Qual é o investimento que aumenta isso aí? Então 0,75 é muito mais hoje do que 1% há um tempo atrás. Agora, é complicado ainda alugar um imóvel aqui em Fortaleza? Wellington, não é complicado. Inclusive, eu gostaria até de ressaltar o seguinte. O que a pessoa tem que ver, você sabe que em qualquer relação locatícia tem obrigações e tem direitos. Então, para gerir isso aí, seria muito bom que proprietários e inquilinos buscassem ajuda de uma imobiliária, de uma administradora de imóveis, ligadas, por exemplo, ao Secov. Podiam ligar para lá, no telefone 3257-4000 e visse as imobiliárias que estão lá. Por quê? Porque, na realidade, essas imobiliárias elas trabalham com muita transparência, estão atentas à legislação e isso aí facilita muito, vai gerar uma relação pacífica entre as duas partes. E quais outros cuidados as duas partes devem tomar na hora ali de assinar o contrato? Pois não. O inquilino, primeiro, ele tem que procurar ver se o imóvel está dentro do orçamento dele, né? Lógico. Porque às vezes a pessoa vê um imóvel, não, esse é muito bonito, esse está perto do meu trabalho e tal, olha e diz, esse imóvel vale X, isso eu posso pagar. E às vezes não lembra de que por trás de tudo isso existe um condomínio a pagar, um imposto predial a pagar, isso tudo onera a situação dele, né? E o proprietário, por sua vez, procurar se munir dessas imobiliárias também, porque, lógico, o interesse é de ambas as partes. E essa imobiliária vai dar exatamente esse equilíbrio. Eu não aconselho o proprietário a alugar sozinho o imóvel. De forma direta. De forma que direta. Garantias tem hoje o proprietário de um imóvel de que, em alugando, em havendo um débito, ele retoma o imóvel? Olha, veio uma lei há pouco tempo para reforçar, porque você sabe que a lei do inquilinato nossa hoje ela está muito boa, porque voltou a denúncia vazia. Significa dizer o quê? O proprietário pode pedir o imóvel independentemente do motivo. Terminou o contrato, ele pode pedir esse imóvel, certo? E para o inquilino, ele pode ver o quê? A localização, principalmente ver o estado desse prédio. É muito comum a gente ter reclamações nas imobiliárias do inquilino depois que ele entra no imóvel. Ele vai lá, vai uma vez e não vê, não detecta, assim, vamos dizer, problemas na instalação elétrica, problemas nas instalações hidráulicas, e isso vai dar um problema futuro para ele. Mas a imobiliária não deveria alertar? Não, deve alertar. Por isso é que eu estou te falando. É importante que seja feito isso através da imobiliária, porque a imobiliária, ao pegar o imóvel para alugar, ela já detecta isso aí e já pede ao proprietário para que coloque o imóvel em condições de habitabilidade. E tem responsabilidade também nessa relação comercial. Exatamente, não tem a menor dúvida, viu? Você deu um telefone agora há pouco, eu queria que reforçasse. As pessoas que querem alugar devem procurar o quê e a quem? Devem procurar o Secov, né, que é o nosso sindicato, que tem sob o seu guarda-chuva imobiliárias, administradoras de imóveis, e que com certeza essas imobiliárias estão capacitadas, estão atentas à legislação, como eu acabei de falar há pouco, e elas perfeitamente podem dar um equilíbrio e uma relação pacífica da locação, tanto para o locatário como para o locador. O telefone da Secov é? 3257-4000. Ok, então vamos ficar atentos, sempre. Contrato ali, ó, na mão. Nós conversamos com Maria Lúcia Forte, vice-presidente do Secov. Maria Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom dia. Bom dia. Olha, aos poucos.